Olá amigos, canal Esporte Total, momentos emocionantes no ar com mais um vídeo pra você falar aqui da Moto Velocidade. Ontem aqui no canal do YouTube falamos sobre essa nova oferta que o Jorge Martin recebeu na MotoGP, né? O vídeo tá aí no canal, né? Se você perdeu, acessa lá e veja, é o vídeo mais recente no momento da gravação deste vídeo de agora. E agora tem uma informação também sobre o Marc Marques, lembrando que a Ducati prometeu que até Mugello vai trazer a definição de quem vai ocupar a vaga do Enea Bastianini, se ele mesmo ou outro piloto, né? E essa etapa já é agora, de 31 de maio a 2 de junho, então daqui a um mês aí, menos de um mês, poucos dias, poucas semanas, teremos essa definição. E agora eu trago a seguinte informação, olha só, por culpa do Pedro Acosta, a Ducati precisa de Marques na equipe de fábrica. Como assim, Ariel? Vou te contar agora, então vem comigo. Capricha no like aí, se inscreva, acione o sininho. Ajuda a fortalecer o canal, porque tem pouco canal aí divulgando MotoGP, assim como nós fazemos diariamente vídeos por aqui, trazendo informação, então compartilhe com os amigos também. Quanto mais o canal crescer, mais conteúdo você ganha, é assim que funciona, né? Nosso QR Code também na tela, se você puder doar qualquer valor é bem-vindo nessa nossa causa, né? Tem o QR e também o e-mail por aí, né? Bom, a Ducati mais uma vez dominou o pódio, né, na corrida da última semana, né, com a Aprilia e a KTM estando cada vez mais próximas. E claro que a Ducati sabe disso, né? Após o primeiro quarto da temporada, ficou claro que a Aprilia e a KTM reduziram significativamente a diferença para o fabricante de Borgo Panigale. A Ducati continua a ser referência, mas Didi da linha sabe que a concorrência não está longe. E ele também sabe que um certo Pedrinho Acosta, que você vê na foto ali à esquerda, né? Para mim, à esquerda, pelo menos. Um certo Pedro Acosta chegou à MotoGP para assumir o trono. Todos que conhecem o motociclismo acreditam que o espanhol de 19 anos é capaz de realizar coisas extraordinárias. Nós não duvidamos aqui no canal, faz 3 anos que eu falo aqui no canal. Olho no Pedro Acosta, quando ele estava na Moto 3 ainda, né? Então, realmente, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, sim. Da linha precisa do melhor piloto na sua Desmocedity para prolongar o domínio e como antídoto para a Costa. Já há quem diga, né, que a Ducati está em declínio, né? A Ducati está, isso nós vemos, né, claramente. Ela já não é mais, ela domina ainda, mas não é mais aquele domínio de outrora. Então há quem diga que de agora em diante é para baixo, né? Então, da linha quer o melhor piloto no seu grid, né? E se eu perguntasse para você quem é o melhor piloto da MotoGP nesse momento? Deixa no comentário. Quem é o melhor piloto hoje da MotoGP? Certamente a grande maioria ainda diria que é Marc Marques. Por esta razão, a Ducati deve tornar companheiros de equipe Marques e Pecco Bagnaia para 2025. Com os seus 2 segundos lugares conquistados em Le Mans, Marc Marques chegou ao 3º lugar no Campeonato do Mundo de MotoGP. O espanhol conduz agora a Ducati GP23 ao nível dos melhores, que são Jorge Martin e Pecco Bagnaia, né? Melhores sem considerar ele mesmo, né? E o Marques já é ameaça ao título, inclusive. Alguém duvida que o Marques é ameaça ao título? Eu não. Eu não duvido, não. Já em Jerez, ele disse o seguinte, abre aspas, agora sabemos se sim ou não em todos os pontos. Não há mais dúvidas de que sabemos o rumo. Durante os 2 primeiros testes e corridas, quase não mudamos nada na afinação, porque sempre disse que tinha que me adaptar primeiro. Palavras do Marques, hein? Em Portimão percebi então onde estava o limite. Agora estou na fase final de ajuste e é tudo uma questão de afinação. Agora a equipe tem que me ajudar a eliminar meus pontos fracos sem comprometer meus pontos fortes. Palavras do Marc Marques. Ele já está adaptado à Gresini e à Ducati, meus amigos. Então ele já conhece bem a moto, os resultados mostram isso, né? E a vitória está cada vez mais perto. Será que Mark mudaria de marca novamente, tendo que então começar do zero? Lembrando que, claro que o piloto tem poder para isso, para escolher onde ele quer ir, né? O Marques escolhe a marca que ele quiser, né? A única marca que ele não escolhe é a Ducati, acredito, né? Ele tem que ser escolhido ali, né? Claro que tem que falar do salário também, não é qualquer marca que pagaria o salário que ele recebia outrora lá na Honda. Enfim, tem os valores, né? Mas ele, sabemos também, já vou falar sobre isso,
Marques não prioriza mais dinheiro, não, ele quer ganhar, né? Marques tem 31 anos de idade, não está velho ainda, né? Mas concordamos que já se encontra na fase final da sua carreira. Ninguém passa muito dos 40, né? Daqui a pouco antes disso ainda, né? E para ele uma mudança de marca, por exemplo, para a KTM, equivaleria, né, a um novo começo. Claro, como vimos, o 8 vezes campeão mundial, ele se adapta rapidamente às novas situações. Fez isso muito bem na Gresini, né? Mas trocando de time, ele teria que voltar a andar com uma moto diferente, né? Mas o que Marques quer, acima de tudo, como falamos, é vencer, né? E trocar de marca poderia atrapalhar todo esse caminho dele. Então, certamente, Marques adoraria pegar a Ducati vermelha. E a Ducati, segundo da linha, está também interessada em Marc Marques. Quando lhe perguntarem em Jerez o que ele pensava da equipe Pramac, por exemplo, que tem a Ducati do ano, né? O Marques respondeu de forma muito conclusiva, abre aspas, é uma grande equipe, com uma experiência, mas não é equipe de fábrica. Outro dia perguntaram num grupo aí, tá, mas nem todos têm todo o conhecimento, né, do que está acontecendo e de como funciona a MotoGP, isso é normal. E estamos aqui justamente para isso, para sanar as suas dúvidas. Então, se você tem alguma, deixa nos comentários que eu trarei a resposta. Se eu souber, com certeza eu trarei. E o rapaz perguntou lá, tá, mas se a moto da Pramac, do Martin ali é 24, igual do Peco e do Enea, né? Qual é a diferença? Por que a Pramac não é tão boa? Muito simples, né? A moto é igual, é 2024. Mas não existe o tratamento, né, de fábrica, né? E sem falar em daqui a pouco sabotagem, coisa e tal, né? Porque a Ducati vermelha, com certeza, a Ducati quer que a vermelha vença, isso é óbvio, né? Agora, se tem coisas obscuras ou não, não vou nem falar sobre isso. Aí é outra, mas daqui a pouco pode pesar também. Claramente vimos ano passado que a Ducati não queria que o Martin fosse campeão, né? Claramente viram até documentário, né? o Tardosi quase sendo atropelado lá, enfim, né? Então, claro que a Ducati quer que a vermelha seja campeã sempre, né? Então esse é um motivo. E também o tratamento, né? Não é o mesmo tratamento que você tem na fábrica, na equipe de fábrica e na equipe secundária, né? São outros profissionais. A Ducati foca completamente na equipe de fábrica. Então sempre ela terá um tratamento melhor. Mesmo sendo a mesma moto, o tratamento é sempre diferente. Fora que o salário também, né? Pode ser um dos motivos do Martin querer sair da Pramac, é o salário. Ele quer um salário de fábrica. Obviamente, piloto de fábrica recebe mais salário do que piloto de satélite. Mas principalmente é esse motivo que eu falei, né? O tratamento que recebe é diferente. Mesmo a moto sendo igual, não é só a moto, é o ajuste, é a eletrônica, os mecânicos, é tudo, né? Tudo isso pesa e pesa muito em favor da equipe de fábrica. Quando a moto é inferior, como é o caso da Gresini e do Marques, aí é bem diferente, né? Bem pior, né? Agora, quando a moto é a mesma, como é o caso do Martin, mesmo assim pesa, né? Para ter uma ideia. Bom, então ali é carta fora do baralho para a máquina, né? Mas há um detalhe importante, Red Bull. Não há dúvidas de que este poderá ser o maior obstáculo nas negociações entre Ducati e Marques. O espanhol é uma das figuras mais importantes da marca austríaca. Por sua vez, a Ducati tem um acordo global com a Monster, concorrente direta da Red Bull. Marques rescindiria seu contrato com a Red Bull? A maioria acha isso improvável, mas não podemos esquecer que Marques já desistiu dos 15 milhões de euros que teria ganho este ano se tivesse ficado na Honda. Você faria isso? 15 milhões de euros ele abriu mão para sair da Honda. Para ganhar, né? Ele quer ganhar, por isso que eu falei no começo. Ele quer ganhar. Não é o salário que importa para ele, já é milionário, né? Nem todo mundo pensa em dinheiro como o Quartararo, né? E por que o Marques fez isso? Né, largar o salário da Honda e ir para Ducati. Óbvio, né? Todo mundo sabe, porque ele quer vencer. Marques suportou a aprovação com o braço direito, não para correr novamente, mas para vencer novamente. Então, se vencer significa deixar a Red Bull, é possível que ele faça também. Isso já aconteceu no passado, né? André Dovizioso, quando se mudou para a RNF Yamaha, também era piloto de longa data da Red Bull, quando se juntou com a equipe RNF, né? Que estava ligada a Monster através da Yamaha, né? Através da
Yamaha. O conflito foi resolvido com o rompimento da relação entre Red Bull e Dovizioso, que foi renovada após o fiasco esportivo com a Yamaha, né? Se isso funciona com o Dovizioso, por que não com o Marc Marques? Então é muito provável que Marques realmente acabe na Ducati de fábrica. Claro que isso é só provável e não é garantido, né? Mexer com o futuro é isso mesmo, né? Ah, e Pedro Acosta foi perguntado sobre isso e ele respondeu, olha só, abre aspas, palavras do Pedro Acosta. Acho que a escolha é simples. Se eu tivesse que escolher, escolheria o piloto que lidera o Campeonato Mundial com 38 pontos. Martin merece a moto oficial de fábrica, fecha aspas, disse Pedro Acosta. É muito cacique, né, para pouca tribo, mas vamos ver no que dá, né? E mais um detalhe, Pedro Acosta e Jorge Martin têm o mesmo empresário, é o Albert Valera, que os comanda nos bastidores. Ele também cuida do Alex Pargaró, mas não do Marc Marques. Então essa resposta aí do Acosta pode não ter sido muito sincera, né? Pode ter sido premeditada para o óbvio. E o que Marques fala sobre o assunto? Após chegar em segundo e dar show em Le Mans, ele diz o seguinte, abre aspas de novo aqui para o Marc Marques. Quando escolhi vir para a Ducati, sabia que era a moto mais forte. Queria ver o que ainda era capaz de fazer. Como sou competitivo, no próximo ano quero ter uma moto de última evolução para lutar pelo campeonato mundial, independentemente de onde esteja, independentemente da cor da marca. Tenho ideias claras, fecha aspas, disse Marc Marques. Então ir para a KTM seria unir o útil ao agradável, né, pela questão do seu patrocínio que ele já tem com a Red Bull. Porém, essa não é a melhor moto, então provavelmente a Ducati é a escolha número 1 para Marc Marques. Nós aqui no canal, particularmente, gostamos de vê-lo em outras marcas diferentes, seria interessante, né? Mas é apenas um gosto. Para onde ele vai, logo saberemos, e será interessante em qualquer das formas. A decisão foi prometida pela Ducati antes do GP italiano de Mugello, que acontece de 31 de maio a 2 de junho. Hoje é dia 16 de maio, data da gravação e da postagem desse vídeo, então 15 dias, meus amigos. Daqui a 15 dias ou antes, saberemos, 2 semanas, já saberemos para onde vai Marc Marques. Eu tô na expectativa, como eu falei aí, né? Eu gosto de ver esses pilotos top aí trocando de marca, porque aí você vê ele se testando, né? O Marques se testou com a Ducati e deu certo, né? Já mostrou que ele é o cara. E ele para KTM seria legal também pelo mesmo motivo, né? Mas nós aqui estamos cravando, como ontem, no outro vídeo, eu já falei no começo do vídeo aqui, cravamos o Martin para que equipe ele vai. E agora cravamos que o Marc Marques vai para a Ducati vermelha. Comenta no futuro se eu acertei ou não acertei. São as apostas colocadas aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor para auxiliar nesse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos da grande mídia. Acesse nosso canal do YouTube também, Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Lá nós aceleramos também as motos na estrada. Acesse o nosso Instagram também, Motos by Ariel. Todos os links estão aqui na descrição, né? E também eu vou começar a fazer lives aqui no canal com o MotoGP 2024. Gostei muito do novo game da MotoGP, é muito realista. Esse realmente eles acertaram. Então fique ligado aqui no canal, se inscreva, né? Assim você não perde tudo isso que acontece por aqui. E claro, deixa o like. E se vai pilotar, bota proteção sempre e acelera mundo! Porque a emoção do esporte é o que nos move. E claro, em fim de semana de corrida, sempre estaremos aqui narrando as provas para você. Valeu, abraço e até mais.